foi o marketing que fez o primeiro negócio de João Pedro Rezende fechar as portas. E justamente por conta disso ele decidiu estudar mais essa área. O esforço levou o João Pedro e o seu sócio, Matheus Bicalho, a um novo negócio, a Hotmart. A plataforma de compra, venda e divulgação de produtos digitais nasceu há mais de 10 anos, lá em Belo Horizonte. Hoje, reúne 30 milhões de usuários em quase 200 países. O João Pedro é o nosso convidado de hoje. Ele vai falar sobre toda a sua trajetória como cofundador e CEO da Hotmart e também sobre o crescimento do mercado da economia dos criativos. João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e conversar com a gente hoje. Obrigado vocês, vai ser um prazer, com certeza. Ótimo. João, aqui no Do Zero ao Topo a gente gosta de começar bem do começo, antes mesmo de você ter virado empreendedor. Então, queria saber em qual cidade você nasceu, em qual cidade você cresceu e como é que foi a sua infância? Bom, eu nasci em Belo Horizonte, mas com menos de um ano, meus pais se mudaram para Ouro Branco, né? Que é uma cidadezinha bem pequenininha, que não é longe de Belo Horizonte, 1 hora e pouquinho de carro, e que quando meus pais foram para lá, era praticamente uma cidade bastante rural, só que estavam começando lá uma usina, né? Era a Açominas, era uma usina estatal e foi onde meu pai conseguiu um emprego e a gente foi morar lá. Então eu passei a minha infância toda lá e foi uma infância super boa, assim, eu diria, sabe? Infância em cidade de interior, eu acho que bom, eu não passei a minha infância numa capital, mas pelo que eu entendo hoje, no interior é muito legal, né? Assim, ainda mais naquela época, podia brincar na rua até tarde, quase não tinha movimento, então eu jogava futebol na rua, brincava, nenhuma preocupação com violência e tudo mais. E tem uma outra questão também de cidade interior que é uma relação de comunidade. Acho que as pessoas são mais próximas, assim, os vizinhos cuidam um do filho do outro, e aí faz alguma coisa gostosa na casa da pessoa, ela traz um pedaço de bolo e não sei o que. Acho que é muito diferente. Acho que todo mundo fica num senso de comunidade maior. Então eu cresci em Ouro Branco, né? Fiquei até meus 17 anos ali. E aí, com 17 anos, eu vim para BH para fazer a faculdade, porque, naturalmente, lá não tinha nenhuma universidade, nenhuma faculdade, nada do tipo. Então, não tinha muito o que fazer. Mas, cara, a minha infância foi incrível, assim. Graças a Deus, tudo deu muito certo. Não diria que foi uma infância de muitos excessos, vamos dizer assim, mas nunca faltou nada para mim também na infância. Sempre tive uma família muito boa, muito estruturada, meu pai, mãe, irmã, sabe, todo mundo no mesmo lar, que eu acho que faz muita diferença, assim, numa criação. Então, realmente não posso me queixar de nada, assim, foi incrível. E você falou que vocês se mudaram por conta do seu pai, né? E eu, inclusive, já li, você já escreveu que o seu pai, a trajetória dele foi uma grande inspiração para você, né? Ia te perguntar como é que foi essa trajetória, e se tem algum episódio que você lembra que te marcou. Meu pai realmente, assim, ele é um grande ídolo, assim, para mim, né? Porque, igual eu falei, assim, a gente não teve muitos luxos, assim, na infância, mas nunca faltou nada, né? Agora, a situação do meu pai era bem diferente, assim. E ele realmente não tinha praticamente nada. Então, a mãe morreu muito cedo, né? Ele tinha 9 anos quando a mãe morreu. O meu avô também acabou morrendo cedo. Ele foi criado numa casa com 13 irmãos e não tinha sapato, não tinha o que comer direito. Enfim, passava fome, literalmente, tudo. E ele conseguiu, de alguma forma, ir construindo as coisas dele, trabalhando muito e estudando muito. Então, e obviamente que no início, ele sem estudo ainda, né? Assim, meu pai foi terminar o ensino médio com 24 anos, né? E ele teve que parar o estudo várias vezes para poder trabalhar, porque senão não tinha condição de sustentar. Então ele trabalhava tocando burro no pasto para puxar carga de leite, depois trabalhou num laticínio, depois... Enfim, em algum momento ele conseguiu engrenar um pouquinho, por um período um pouquinho maior em estudos, e ele se mostrou um ótimo aluno. Então, os professores acabavam gostando disso, né?
E aí teve um professor especialmente que deu mais chances, assim, para ele. Ele se destacava em algumas coisas. Uma delas era português, então ele chegou a ser... Um professor chegou a ajudar ele a ir para um concurso de português num outro estado, e foi legal. E assim, ele te falar que ele realmente lutou muito para chegar onde ele chegou, e ele saiu de uma situação que eu diria, assim, a trajetória dele, pra mim, de onde ele saiu e onde ele chegou, pra mim é uma trajetória tipo esses jogadores de futebol que vêm de muito... É claro que ele não ficou rico, né, dessa forma, mas que sai de um lugar muito improvável e consegue vencer na vida de alguma forma, né? Pra mim, o fato dele ter conseguido ali dar o estudo pra mim, pra minha irmã, e conseguir, sabe, manter ali a estrutura da família e tudo mais, e ainda crescer, né, assim, cara, de onde ele veio, pra mim, foi uma inspiração muito grande, assim. Acho que se eu fosse me comparar com ele, não que isso seja algo relevante ou até saudável, mas assim, se eu fosse comparar a trajetória dele, o que eu fiz é muito pouco relacionado ao que ele conseguiu, né? Então ele sempre foi uma inspiração muito grande, assim. Sempre foi muito íntegro também, muito próximo da família. Então eu me espelho bastante no meu pai. E tem alguma lição, assim, que ele te deu que você leva até hoje, assim, para os seus negócios ou para sua vida? Acho que muitas. Mas assim, o que eu mais, de fato, pego, assim, é muito essa parte de ter acreditado nele quando ele me falava que se você estudar e trabalhar muito, você vai conseguir suas coisas. Então, e é a coisa mais simples que tem, mas assim, pra mim os conselhos melhores são os mais simples, né? E eu sei que hoje não é necessariamente assim pra todo mundo. Tem muita gente que estuda e trabalha muito e acaba não conseguindo eventualmente chegar onde quer. Mas eu acreditei nisso e pra mim funcionou. E as coisas deram certo. Então sou extremamente grato a ele. E até hoje, assim, ele é uma inspiração muito grande pra mim, porque essa semana passada pra mim foi uma outra demonstração, assim, de muita... Eu nem sabe que eu vou falar isso aqui, mas enfim, vou dar um exposed nele aqui agora. Foi uma demonstração de muita coragem, assim, sabe? Porque ele tem Parkinson, né? Assim, há alguns anos. E ele fez uma cirurgia, assim, bem complicada, vamos dizer assim, e que exigia muita coragem mesmo, né? Então, uma cirurgia onde praticamente você tem que abrir a cabeça, colocar 2 eletrodos no cérebro, colocar uma bateria dentro do peito e não sei o quê. E olha, é uma coisa bem complicada, né? Assim, bem arriscada, e a recuperação é muito difícil. Então, meu pai mostra, assim, que não dá pra desistir também, né? Então, pra mim, é minha maior inspiração, com certeza. E passando um pouquinho da sua infância e chegando na sua adolescência, eu tava lendo também que você gostava, ou talvez ainda gosta bastante de jogos, né? Uhum. E que isso também te trouxe alguns ensinamentos. Você puder falar um pouquinho mais dessa sua experiência com os jogos? Assim, eu gosto até hoje. Hoje, naturalmente, não tenho o mesmo tempo que eu tinha pra me dedicar a isso. Mas eu sempre gostei, inclusive de criar, né, jogos, assim. Então, era engraçado porque eu sempre fui meio antissocial, assim, da minha família, sabe? Então, a gente ia viajar de férias e ia pra cidade da minha mãe, né, no interior de Minas, Candeias, que se chama. E aí, tem muitos primos e não sei o quê, um monte de... E eu chegava lá e, cara, o meu interesse era ficar trancado dentro do quarto, lendo livros e criando jogos, assim, entendeu? E, assim, eu acho que eu acabei... Eu não sei se isso é a coisa mais saudável do mundo, mas eu acho que isso me ajudou de outras formas, né? Então, sempre tive esse interesse. Eu construí vários joguinhos, assim, ao longo da minha vida, sempre foi uma coisa que eu curti. Isso me acompanhou até na minha decisão de profissional mesmo, porque quando eu optei por fazer ciência da computação, o que mais pesou foi a possibilidade de eu poder trabalhar criando jogos, né? A minha outra dúvida de curso era publicidade, marketing, que era uma coisa assim que as pessoas sempre ficavam falando pra mim assim, você desenha bem,
você escreve bem, você, sei lá, você é criativo, você tem que ser publicitário, que não sei o que, você fica, pô, será? É, ok, acho que faz algum sentido, mas para mim, o que eu mais curtia mesmo era criar coisa assim do zero, entendeu? E aí, quando eu percebi que com computação talvez eu pudesse criar coisas com muito pouco, né? Inclusive jogos, aí isso pesou mais. E aí eu acabei entrando para computação por esse motivo. Porque eu achava que eu lá, quietinho no meu canto, igual eu ficava nas férias, eu podia sentar no computador e criar algo muito legal sozinho ali. E aquilo, sei lá, fazer diferença para mim ou para mais pessoas, e aquilo ser relevante, eu pudesse viver daquilo ali tranquilo. De preferência sozinho também. Bom, hoje acho que com 1.800 colaboradores, acho que não dá pra dizer que eu tô sozinho, mas Agora... foi quase isso que aconteceu, né? Mas acho que os jogos, assim, eles são um framework muito bom para você construir uma capacidade de resolver problema mesmo, sabe? De olhar para um objetivo e começar a pensar como que você estrutura um jeito de chegar naquele objetivo. Então eu acho que gamers são assim, que muitos deles não se interessam, mas gamers normalmente são bons resolvedores de problemas, assim, especialmente quando eles conseguem colaborar trabalhando junto, né? E acho que tem muitos jogos que favorecem isso e acabam te treinando para isso, mesmo que inconscientemente. E muitos realmente não servem para muita coisa além de gastar seu próprio tempo, né? Então, eu acho que até os jogos que as pessoas escolhem para jogar acabam fazendo diferença na vida profissional delas ou não, né? Então, pode ter ganhos ou pode ser algo muito destrutivo, para ser bem sincero. Então, assim, jogos sempre fizeram parte da minha vida. Eu trato como um hobby hoje, o qual eu não posso dedicar muito tempo, mas gosto sempre de estar envolvido de alguma forma. Atualmente, bem aos pouquinhos, bem devagar, tô criando mais um jogo de tabuleiro. Dessa vez acho que eu vou levar até o final e fazer um negócio mais bem feito e fazer algumas cópias e dar de presente para alguns amigos, mas é uma coisa que me estimula, assim, e que eu gosto. É uma válvula de escape de criatividade de uma área que talvez eu não esteja tão envolvido no dia a dia mais, né? E como você falou, João, você fez Ciências da Computação, né? E no final do curso você se uniu a um colega, né, o Matheus Bicalho, e decidiu empreender. Ia te perguntar por que você decidiu criar o seu próprio negócio e como é que você sabia que o Matheus era o sócio certo? Olha, eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei de criar coisas, né? Então, desde o início da faculdade, eu queria muito tentar criar algo, né, para mim. E então meio que já sabia que eu ia me arriscar de alguma forma a fazer isso, né? E eu acho que esse momento durante a faculdade e pós-faculdade é um ótimo momento para se arriscar. Você ainda não tem ali muitos compromissos de longo prazo firmados, né? Você eventualmente ainda não tem uma família, não tem filhos, não está pagando um financiamento de uma casa de 30 anos e, enfim, esses compromissos de longo prazo que a gente vai assumindo durante a vida e que fazem parte da vida mesmo. Então, eu acho que esse momento de faculdade e alguns anos pós-faculdade é ótimo para as pessoas se arriscarem mais, né? E eu tinha certeza que eu queria fazer isso. E o Matheus, assim, a gente entrou junto, né, na mesma turma de faculdade, a gente se tornou amigo por vários interesses em comum que a gente tinha. E eu achei que realmente, assim, faria sentido por uma questão de compartilhar valores, né? Assim, não necessariamente tínhamos sempre as mesmas opiniões, mas os valores eram iguais. Eu acho que sócio tem que ser isso. Você pode divergir de opinião, mas os valores têm que ser compatíveis, né? E eu acho que enxergava isso no Matheus. E a gente veio durante a faculdade sempre conversando, será que a gente pode construir? E
E, cara, eram muitas ideias, para falar a verdade, a gente meio perdido, assim como todo universitário em alguma medida, né? Talvez tenha alguns mais esclarecidos, mas eu era bastante perdido sobre o que eu iria fazer depois. Eu só sabia que eu queria construir algo. E aí eram muitas ideias, assim, aleatórias, né? Mas sempre envolvendo tecnologia. E a gente decidiu apostar em uma coisa que eram aplicativos móveis, né? Assim, isso era 2004, né? Então, eu realmente acreditava que aplicativos móveis seriam alguma coisa no futuro. Só que naquela época não existia iPhone, não existia Android, não existia App Store, não existia nem, assim, o celular, eu falo assim, o celular mouse tinha lanterna, né? Então, era até raro encontrar um celular que permitia você instalar um aplicativo. Mas eu achava que aquilo ali ia ser um negócio gigante e tal. E de fato foi, né? De fato é um negócio gigante. Mas naquela época acho que a gente estava bem adiantado. E aí a gente não conseguiu casar o tempo de fazer isso funcionar. Então a ideia era muito essa e a gente tentou bastante, não deu certo. Aí pivotamos a empresa para tentar atender outro tipo de demanda. E aí o tempo foi passando, a gente, enfim, não conseguia faturar, não conseguia vender direito, não conseguia, de fato, divulgar o que a gente estava fazendo, né? Enfim, tínhamos acabado de formar em ciência da computação, não em marketing, igual era a minha outra opção lá atrás, né? Então não tinha esse conhecimento. E a coisa foi ficando complicada, até que o próprio Matheus sugeriu que a gente se tornasse parceiros de uns caras que ele conheceu, que tinha uma agência, né, de marketing, que podia ajudar a gente a divulgar os nossos produtos, enfim, o que a gente queria fazer de fato. E aí, sem muita saída, na verdade, a gente acabou topando. E acho que aí esse foi um dos erros principais, assim, que acabou disparando várias coisas depois, né? Enfim, não deu certo essa parceria. A gente descobriu relativamente rápido que os valores eram totalmente incompatíveis daquelas pessoas. A gente descobriu que não eram pessoas honestas e estavam enganando a gente de várias formas. E pior, o que era ainda o propósito deles terem sido trazidos, né, para aquela parceria também não estava funcionando. Então, assim, foi um desastre completo essa história. E certamente muitos aprendizados aí. Mas ficou aquela coisa, olha, se eu quero construir algo no futuro, esse é um problema que eu tenho que ser capaz de resolver, assim. Eu tenho que saber vender esse algo que eu quero construir, ou divulgar alguma coisa do tipo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, e acho que isso foi importante daí pra frente. Como você falou, né, essa empresa de aplicativos móveis chamava Mobworks. Mobworks. Ela foi criada em 2004, acabou fechando as portas em 2006. E aí você decidiu virar funcionário e, ao mesmo tempo, eu sei que você tinha como hobby administrar também um fórum para jogadores conversarem entre eles, né? Sim. E aí você decidiu que era hora de estudar marketing e fazer esse fórum crescer. Assim, esse fórum ele existia há bastante tempo, assim, éramos jogadores que jogávamos junto há muitos anos, né, alguns jogos diferentes, e à medida que os jogos foram evoluindo, a gente foi trocando junto, e a gente mantinha isso aí como era a primeira comunidade de gamers de um determinado estilo de jogo que hoje são conhecidos como os MMOs, né, assim, no Brasil era bastante incomum naquela época, mas até por isso que a gente quis construir um fórum. Cara, vamos reunir quem gosta dessa coisa, que é meio nova, e isso foi ao longo dos anos crescendo, né? Não chegou a se tornar algo muito grande, mas para o nicho, e naquela época, era muito grande, né? E aí, em determinado momento, a gente administrando esse fórum, a gente dividiu responsabilidades mesmo, né? Então, algumas pessoas iam cuidar da comunidade, outras iam cuidar da infraestrutura, outras iam cuidar do design e tudo. E eu gostaria de cuidar da parte de vendas e marketing, enfim, porque eu estava afim de estudar esse negócio, né? E assim foi. Então,
comecei primeiro a demarcar o fórum, espaços que a gente podia vender publicidade, aí ia falar com pessoas que poderiam ter interesse comercial naquele espaço e fiz um plano de comercial para vender espaço. Vendemos bastante coisa naquela época para ajudar a pagar a infraestrutura do site. Depois eu comecei a me interessar em, ok, mas eu vejo que esses caras estão querendo anunciar aqui, eles valorizam a quantidade de visita que tem no site. Então, para eu fazer eles pagarem mais, eu preciso ter mais visita. Então, como que eu consigo mais visita? Deixa eu estudar. E aí fui estudando, fui aprendendo muito sobre essa parte de tráfego, né? Que eu fiquei, depois de um tempo, apaixonado, assim, porque para mim é um superpoder, né? Assim, você ser capaz de direcionar pessoas interessadas no assunto para onde você quiser é um superpoder, ainda mais hoje. E isso me apaixonou muito. Eu falei assim, caramba, isso aqui é muito legal, né? Assim, eu tinha 100 pessoas, agora eu tenho 300, agora eu tenho 2.000, e eu sei fazer isso. Nossa, o que mais que eu consigo fazer, né? E eu achei isso muito legal, e na época tinha tava começando, talvez estava um pouco mais no hype, essa onda de blogs, né, surgindo, ficando mais forte. E aí muita gente começou a se interessar por esse assunto, né? Meu cunhado era um cara que estava envolvido nisso. Meu cunhado, aí podemos até voltar nisso, mas coincidência ou não, ele é fundador da Rock Content, que trabalha com conteúdo e tudo mais. Eu sou casado com a irmã dele. E aliás, quando ele descobriu que eu entendia de tráfego, é que ele começou a conversar comigo, porque antes disso ele simplesmente me odiava. Mas fora isso, as pessoas começaram a vir até mim porque eu acabei gostando do tema, eu sabia mais do que boa parte das pessoas como fazer aquilo acontecer, e vinham pedindo conselho mesmo. Pô, eu tenho um blog, o que eu faço e tal, e cara, eu explicava ali, ensinava sem problema nenhum, só que às vezes vai ficando chato, né, você tem que repetir a mesma coisa. E aí eu escrevi mesmo um manualzinho e mandava para alguns amigos. Em algum momento eu decidi tentar vender aquilo. Eu falei, pô, se todo mundo quer isso aqui, e eu sei que tem valor, porque eu sei que é possível de fazer quando você consegue levar a audiência para um lugar, né? Então vou tentar vender. E aí, quando fui começar a vender, até cheguei a vender vários na época, mas assim, era um processo muito chato, né? E manual, vamos dizer assim. E uma coisa que acontecia muito, que eu lembro, nessa época que eu vendia esse manual, é porque todo fim de semana, eu ia pro interior, visitar minha família. E lá, era muito mais limitado a questão de internet, enfim, acesso, e era outra coisa. Banda larga era um negócio meio raro. E aí, eu saía de BH, ia pro interior, e o negócio estava rodando lá, vendendo. E aí quando eu chegava no domingo à noite, tinha um monte de gente puta lá, não um monte de gente, mas algumas pessoas putas porque comprou e não recebeu, porque era tudo manual, e lá não tinha e-mail, não sei como é que eu ia mandar. E aí eu falei, cara, eu vou parar com esse negócio aqui, eu acho que eu vou pensar em como automatizar esse processo, porque aí acho que facilita. E aí começou a surgir o que seria a ideia futura, né, da Hotmart, né? E aí, então, o ano era por volta de 2010, né? Aí você se juntou com o Matheus e decidiu, com essa ideia de automatizar esse processo de venda, fundar a Hotmart, né? E eu ia te perguntar se naquela hora bateu uma insegurança porque a sua primeira empresa tinha fechado as portas. Como é que você se sentiu naquela hora e por que você decidiu empreender de novo? Sim, bateu muita insegurança e eu diria que nesse momento as pessoas à sua volta vão tentando te proteger, só aumentaram a sua insegurança, porque, assim, todo mundo sabe que empreender é difícil mesmo, né? E assim, a maioria das empresas que nascem no Brasil, ou até no mundo mesmo, talvez no Brasil com uma taxa de mortalidade maior, mas a maioria das empresas não dão certo mesmo, né? E depois que você tem uma que já deu errado, e você vai tentar de novo, os melhores conselhos que as pessoas te dão cara, então, você tá com a carreira aí, tá indo bem, tem certeza que é isso? E é sempre na melhor das intenções, né, claro. Só que, pra mim, assim, não conseguiria não tentar de novo, porque eu acho que esse negócio de criar, assim, as coisas é uma coisa que realmente fez parte de mim muito cedo, né?
E eu acho que eu não me sentiria realizado se eu não tentasse. Pode ser que se eu tivesse, sei lá, falhado mais umas 10 vezes, alguma hora eu podia até desistir, assim, acho improvável, mas pode até ser que sim. Mas eu queria arriscar de novo e ok que eu já estava há 4 anos trabalhando como um funcionário numa empresa e eu teria que pegar todas aquelas economias ali e meio que colocar no risco, né? Mas o pior que poderia acontecer é eu ter que começar de novo e tal. E eu não tinha medo de começar de novo, porque eu também nunca fiz questão de ir subindo o meu padrão de vida para me comprometendo com mais coisas mais caras e outros destinos. Então, assim, se eu pudesse, se eu tivesse que resetar minha vida de novo, eu ia ficar praticamente no mesmo lugar ali. E acho que uma coisa que me dava segurança é que o conhecimento de computação é uma coisa muito valorizada. Então, assim, se desse errado, eu sabia que eu teria emprego em algum lugar e é isso aí, bola pra frente, né? E mais depois a gente tenta de novo. Então, assim, no início, quando a gente foi abrir a segunda empresa, que foi a Hotmart, realmente, claro que existe insegurança e medo e, enfim, todas aquelas emoções ali, mas eu acho que eu estava disposto, né, a correr esse risco e eu estava disposto a resetar minha vida caso desse errado. E eu acho que essa que é a conta que as pessoas têm que fazer quando vão decidir empreender. Se der errado, o que é a pior coisa que pode acontecer com você? Claro, não fiz dívida, não... Enfim, eu acho que você tem que entender o que você está arriscando. Se for o seu tempo, dependendo da sua idade, eu acho que faz muito sentido, né? E eu acho que a coisa que mais ajuda quem está começando a empreender é isso, assim, manter o pé no chão. Você quer sempre ser empreendedor? Você não conquistou ainda, vamos dizer assim, liberdade financeira? Então, cara, não vai mexer no seu estilo de vida. Vai e, sei lá, vai na raça mesmo, entendeu? E a gente sempre teve muito isso. Então, com certeza, existia insegurança, mas a gente... Isso aí, acho que sempre você vai ter algum tipo de medo que você está enfrentando, né? O mais importante é continuar mesmo com medo, né? E você falou de manter o estilo de vida sempre num nível, enfim, num nível econômico, né? Não querer comprar mais coisas do que você pode, dar um passo maior que a perna. E no começo da Hotmart eu sei que vocês foram bastante enxutos, né? Eu tava lendo que vocês montaram uma página na internet, mesmo sem ter o produto desenvolvido ainda, para capturar os interessados, e que vocês, pelo menos durante os primeiros meses, mantiveram cada um seu emprego e programavam de noite, né? É isso aí. A gente estava desenvolvendo o produto, mas não estava pronto. E enquanto isso, a página estava lá, né? A landing pagezinha com um formulário bem simples para deixar nome e e-mail. Tinha proposta de valor ali do que a gente queria fazer. E eu estava ali usando meu conhecimento de tráfego para levar os interessados a se tornarem leads ali para a gente lançar no futuro, né? E sim, foi um começo bem enxuto. Era engraçado porque eu trabalhava numa empresa de software que era relativamente perto da minha casa. Então, eu lembro que quando a gente estava com o nosso MVP no ar, assim, nossa versão mais crua, vamos dizer, eu tinha codificado no sistema para que toda vez que houvesse um erro no sistema, eu receberia um SMS. E aí era meio desesperador durante o dia receber vários SMS e eu estar no outro lugar trabalhando. Então chegava na hora ali do almoço, eu saía correndo, ia para casa, tentava corrigir alguma coisa, voltava pro trabalho e à noite também. Mas acho que foi isso que, de certa forma, me ajudou a dar um pouco mais de segurança para depois tomar a decisão mais definitiva de chutar o balde ali e ficar full time, né? Porque a gente decidiu pedir demissão em fevereiro de 2011, quando o produto já estava no ar, ainda que numa versão muito limitada, vamos dizer assim, mas tinha um faturamento ali de R$182, né, que eu sempre falo. E é nada, ok. Mas
assim, se você faturou 182, agora é uma questão de escala você conseguir multiplicar aquele 182 por 1.000, por 10 mil, por 1 milhão, e eventualmente você vai ter um negócio. Claro, tem 1 milhão de fatores que podem acontecer no meio do caminho, mas aquela validação, eu acho que foi importante para depois eu ter essa conversa com o Matheus e falar, ó, e aí? A gente não tem tempo nem dinheiro, né? Assim, é melhor ficar só sem dinheiro, né? Então, vamos botar o tempo nisso aqui que a gente acredita e vamos tentar. E aí a gente estabeleceu ali que enquanto tivesse ali o dinheiro, a gente ia ficar, e era mais ou menos uns 10 meses ali, 12 meses de vida que a gente tinha para tentar fazer alguma coisa acontecer, né? Graças a Deus deu certo. Você falou que vocês estabeleceram, né, um tempo, assim, o negócio tem que dar certo nesse tempo. Você acha que é legal para os empreendedores, assim, também estabelecerem esse prazo para não ficarem se iludindo que um dia um negócio vai dar certo? Eu acho que, assim, no nosso caso, o tempo foi estabelecido pela quantidade de dinheiro que a gente tinha na poupança, né? Então, assim, era aquilo, né? Assim, eu não conseguiria ficar 14 meses porque eu não tinha como pagar minhas contas, né? Então, acabou derivando disso. E eu acho que você tem que fazer essa conta, né? Você tem que, quando você vai empreender, você vai deixar o seu emprego para empreender, acho que você tem que ter essa conta na sua cabeça, né? E aí, de novo, eu acho que ajuda muito você ter um estilo de vida que prolongue a sua chance, né? Se você fez muitos compromissos, se você, sei lá, quer sempre comer nos melhores restaurantes e andar de carrão, cara, assim, você vai ter menos tempo de vida, talvez, para tentar. Então, no nosso caso, foi isso, assim, a conta que tinha era 10, 12 meses, assim, espremendo um pouquinho, e tinha que funcionar, senão fecha as portas aí, volta, vai trabalhar e daqui uns anos a gente tenta de novo. E felizmente, assim, mais ou menos com uns 8 meses de negócio, vocês conseguiram um investimento externo para a ideia, né? Vocês captaram 300 mil reais com o Buscapé, se eu não me engano. Ia te perguntar como é que foi convencer o Buscapé a fazer essa primeira aposta na empresa de vocês. É que essa história ela foi interessante, porque aí acho que é um dos momentos onde eu falo que a gente deu sorte, né? E eu acho que toda a história de empreendedor tem algum momento que houve um pouquinho de sorte ali, né? Acho que muita gente não aproveita a sorte porque não está preparado, mas assim, sempre tem alguma coisa que, se não tivesse acontecido, não teria dado certo. E eu acho que isso aconteceu nessa história do Buscapé, porque a gente já sabia que ia precisar de dinheiro e já estávamos tentando convencer outros investidores ali a investirem no projeto e gastamos bastante tempo nisso, né? E aí chegou no final, os investidores até se interessaram e nos ofereceram ali uma proposta de investimento que era 1 milhão e 100 mil reais na época, que era muita coisa pra gente, né, ali. Só que os termos desse contrato eram coisas, assim, extremamente draconianas. Era uma coisa que, cara, assim... E eu vou te falar, essa foi uma decisão difícil, porque 1 milhão e 100 mil nos garantiria a nossa vida ali da empresa, mas, cara, não consegui assinar por causa dos termos. E aí o risco aumentou muito, né? Porque eu tinha gastado muito tempo já investindo nesse deal, nesse acordo que não saiu. E agora alguma coisa tinha que acontecer muito rápido para os 10 meses não acabarem, né? E aí entra a sorte, porque o Buscapé fez a primeira competição nacional de startups justamente naquele momento. E eu falei, cara, é isso aí, vou ter que ganhar esse negócio. E aí foram 800 startups competindo, eu inscrevi a Hotmart e a gente ganhou. E aí o Buscapé investiu lá os 300 mil reais. E claro, depois que você passa pela competição e vence a competição, tem um monte de outras coisas que acontecem. E eles vão analisar se realmente tudo que foi apresentado condiz, vão tentar entender um pouco mais da empresa, até aquilo, o prêmio, entre aspas, se materializar e eles investirem, né?
Mas deu tudo certo, demorou até um pouco mais esse processo pós-competição até a gente receber o dinheiro. Então eu diria que foi bem, assim, o timing foi bem apertadinho, mas enfim, aconteceu e depois a gente conseguiu contratar o primeiro funcionário e aí, enfim, a gente de fato conseguiu dar uma alavancada maior. E acho interessante isso que você falou de ter deixado dinheiro na mesa porque você não estava concordando com o que estava escrito lá no contrato, né? O que você acha que o empreendedor tem que prestar atenção na hora de conseguir o investimento? Olha, muita coisa, assim, eu acho que primeiro a escolha dos sócios, né, assim, quem são os investidores, qual que é o estilo, são pessoas que ficam muito tempo, são pessoas que querem vender rápido, são pessoas que, principalmente, a coisa mais importante, são pessoas que entendem desse negócio ou desse setor, porque eu vejo um erro comum, são empreendedores que vão atrás de angel investment, de investidores anjo, e aí eles vão, sei lá, em parentes, no tio que é concursado lá do Banco do Brasil que ganha muito bem e tá com dinheiro parado. E, cara, pegar dinheiro com pessoas que não entendem o que é criar uma startup é um inferno. Essa pessoa vai ficar, e aí? Já como é que é? Já cresceu? Já posso vender? Cara, assim, é um inferno, né? Então, primeiro, o investidor tem que entender. E aí eu acho que depois você tem coisas um pouco mais técnicas que fazem muita diferença. E o que eu recomendo é que os empreendedores estudem mesmo esses modelos de contrato de investimento, porque podem ter pegadinhas muito... tem algumas que são mais evidentes por um olhar um pouquinho mais treinado, mas assim, podem ter pegadinhas mais escondidas também. Então, eu acho que no meu caso, tinham todas as pegadinhas praticamente, né? Então, tinham multas por não atingimento de meta, uma coisa assim, esdrúxula, completamente esdrúxula, né? Tinha alguns termos, talvez um pouco mais técnicos, mas, por exemplo, tinham preferência de liquidação, então eles poderiam vender coisas, vender as ações muito antes da gente, e se a empresa não atingisse determinado valor, praticamente só eles poderiam ganhar dinheiro. Assim, eu não vou entrar num detalhe muito técnico, mas... E, de novo, isso varia um pouco, né? Então, por exemplo, preferência de liquidação não é nem que seja uma coisa anormal, mas não é normal no estágio de investidor anjo, né? Mas lá na frente, depois, a empresa está gigantesca, aí pode ser um pouco mais comum, né? Apesar que eu ainda não gosto, né? Ainda não assinei nada nessa linha e não pretendo tão cedo. Mas se torna mais comum à medida que você vai crescendo. Mas no estágio de anjo, não. Estágio de anjo, o anjo, assim, tem que ser o contrato mais limpo possível, pouquíssima coisa. O investimento seed também, que é o segundo depois do anjo. Então acho que os empreendedores têm que estudar um pouquinho mesmo, sabe? Esses modelos aí. E principalmente entender se aquele investidor é o investidor certo, né? E acho que fugir dessa galera que tem dinheiro e quer investir, mas que não entende muito bem a dinâmica do mercado. E eu ia te perguntar, depois desse investimento, como é que vocês fizeram para a Hotmart ir crescendo? Eu acho, inclusive, que vocês dividiram o escritório, né, com o Diego, da Rock Content, que você mencionou antes. Você puder falar um pouquinho desse começo e das estratégias que vocês usaram? Legal. Bom... Uma dessas estratégias foi essa, né? Assim, tentar reduzir custo ao máximo possível. Então a gente dividiu um escritório no bairro ali que eu morava, que era o São Pedro, que até depois surgiu a história do São Pedro Valley por causa disso, que o escritório era no bairro São Pedro. E era um escritório pequenininho, 22 metros quadrados, com uma linha imaginária traçada no meio da sala, onde metade era Hotmart, metade era Rock Content, né? E era muito legal também, não só pelo custo, mas também porque a gente estava ali, no início, vivenciando os problemas das duas empresas, né? E eram empreendedores bons, né? Então, assim, a gente conseguia trocar muitas ideias e um ajudar o outro, uma colaboração grande. Então, foi sem dúvida muito legal. E aí, para crescer, assim,
Primeiro que a gente tinha que continuar desenvolvendo o produto. Então, acho que uma coisa que foi importante foi ter, ainda que nós dois, eu e o Matheus, éramos programadores, né? A primeira contratação foi mais um programador. O que me dava um pouco mais de liberdade para pensar nisso, né? Então foram algumas coisas que são meio praxe, vamos dizer assim, e talvez por eu ter um pouco mais de facilidade naquela época com isso ajudou muito. Então, de novo, criar um blog, SEO, tráfego pago, etc. E algumas coisas nem tanto. Então, assim, por exemplo, quando a Hotmart foi lançada, ela não era aberta ao público. A gente fez uma estratégia igual do Gmail, quando foi lançado, que eram convites, né? Então, claro, sempre, tudo gratuito, mas assim, você podia colocar no seu blog, por exemplo, para dar de presente para sua audiência, a chance dela se cadastrar, ser uma das primeiras ali e tudo mais. E a gente então distribuía esses convites, as pessoas se cadastravam de graça, mas eram referenciadas por alguém que tinha um blog ou alguém que estava lidando com um tema parecido com o que a gente resolvia. Depois disso, a gente fez coisas talvez menos ortodoxas. Então, por exemplo, no início a gente tinha muito poucos produtos, né? E praticamente nada acontecia, vamos dizer assim, né? Assim, no início, tá começando, enfim, a coisa não movimenta muito. Mas a gente queria ver o que aconteceria quando alguém vendesse, o que aconteceria quando, sei lá, um dos criadores recebesse o dinheiro pela primeira vez e tal. Então, teve uma época que a gente mesmo comprava os produtos dos criadores para ver reações, né? E aí teve uma que foi muito legal, que a gente comprou o produto de uma pessoa uma vez e ela foi numa comunidade de Orkut e falou: olha, que legal, eu vendi meu produto aqui, esse site aqui é muito legal porque você pode cadastrar produto para vender e não sei o quê. E essas coisas vão ajudando aos pouquinhos, né? E aí, à medida que a coisa de fato foi crescendo um pouco mais, começaram a surgir, de fato, os casos de sucesso que surpreendia até a gente, né, no início. E aí a estratégia principal que a gente teve foi começar a contar essas histórias, né? Então, a gente ia no blog, fazia uma entrevista com essa pessoa, colocava e divulgava essa entrevista. E isso foi repercutindo, e as pessoas começaram a entender que existia vida além do AdSense, né, do Google, e muitas pessoas falavam: nossa, eu até tenho um negócio para vender, mas nunca tinha pensado que poderia fazer isso. Então a coisa foi se construindo muito baseado nas histórias das pessoas que estavam usando ali e estavam vivenciando no dia a dia os benefícios do produto que a gente criou, né? E acho que isso foi uma das principais coisas, assim, que alavancou a gente no início. E acho que é legal de explicar para quem, assim, nunca ouviu falar de Hotmart, né? Como é que ela funciona hoje. Que tem a parte de compra e venda de produtos digitais e também tem a do afiliado, né? Sim. Se você puder explicar um pouco como é que funciona? Sim, claro. A Hotmart é uma plataforma que a gente chama de all-in-one, porque tem todas as soluções, para quem quer vender produtos digitais, né? Produtos digitais aí vai desde o famoso e-book, até cursos online, até ingressos virtuais para um evento, uma consultoria que você entrega de forma digital também, comunidades privadas, né, que você paga a mensalidade para fazer parte. Então tem uma série de coisas aí. Então você, sendo um criador desse tipo de produto, você vai na Hotmart e você tem ali todas as soluções que você precisa para vender isso no mundo inteiro. Aí tem a parte dos compradores, que de fato os compradores vêm até a Hotmart, podem comprar aquilo ali com segurança, tem um canal de suporte eventualmente para tirar alguma dúvida ou fazer alguma reclamação e tudo mais, contam com uma garantia que a gente sempre dá, e que os nossos criadores eles concordam com essa garantia, e acho que essa é uma forma legal a gente garantir que os criadores publicam produtos de qualidade, porque eles sabem que se publicarem algo ruim, o comprador vai estar no direito dele de pegar o dinheiro de volta ali a qualquer momento. Então essa parte é bastante importante, a gente protege os compradores e dá assistência. E tem a parte dos afiliados, que não são pessoas que criam produtos,
mas são pessoas que têm algum tipo de audiência, né, na internet. Então, criam conteúdos em redes sociais, ou tem blogs, ou tem canais de YouTube, e eles podem ali selecionar produtos que têm a ver com a audiência deles e divulgar aquilo, né, e receber uma comissão. E é um modelo que não foi a gente que inventou, né, assim, Amazon, Apple, Dell, programas de afiliados sempre existiram, né, são muito comuns nos e-commerces há bastante tempo, mas a gente trouxe ele para esse mundo, né, de produtos digitais, de educação e tudo mais, e deu muito certo também. Então, hoje você tem vários criadores de conteúdo que conseguem gerar receita, conseguem viver daquele conteúdo que eles produzem, sem precisar criar de fato um produto para eles mesmos, né? Então é um modelo que ficou bem legal. E lá por volta de 2013, vocês decidiram internacionalizar a Hotmart, né? Vender para além do Brasil. E acho que isso veio de uma conversa que vocês tiveram com o CEO do Booking, né? Se eu não me engano, da Sim. plataforma de hospedagem, né? A gente achava que o nosso modelo ele era replicável, né? E adaptável a outras geografias, vamos dizer assim, até outras culturas, por assim dizer. Só que a gente não fazia a menor ideia de como fazer isso, né? Essa aqui é a realidade. E aí, quando o Case Coolen, que foi CEO da Booking ali por muitos anos, acho que mais de 10 anos, 12 anos, não sei, depois foi chairman lá, ele investiu na gente, ele tinha essa bagagem, né? Ele sabia... Bom, ele levou a Booking para muitos países, afinal de contas. E acho que ele foi um fator importante nessa expansão internacional, não só para nos ajudar do ponto de vista mais técnico de como estruturar a empresa para fazer isso acontecer, mas também no sentido de fazer provocações a respeito, né? Então, eu lembro que em 2014, quando ele me perguntou isso, ele falou assim, vocês querem internacionalizar? Eu falei, quero, claro, eu acho que faz sentido e tudo. E aí ele perguntou, quando? Eu falei assim, 2018, a gente vai começar e tal. Ele falou assim, olha, você vai levar 3 anos para começar a ter algum resquício de resultado para internacionalizar. 3 anos? 3 anos. Eu falei assim, eu acho que você devia começar agora. Eu falei, caramba, agora, cara, Brasil gigante, 200 milhões de pessoas, a gente nem começou o negócio, vamos começar a internacionalizar agora. Eu falei, caramba, tá bom, Keis, vou dar uma pensada. E aí, eu decidi acreditar também do que ele estava certo. E, cara, impressionantemente foi isso que aconteceu. Assim, de fato, a expansão internacional começou a dar mais resultado, alguma coisa expressiva, em 2017. Né? Então, foi 3 anos depois. Mas antes, a gente foi se preparando. Porque o que acontece quando você vai fazer uma expansão é que você não sabe o tamanho do problema. E aí, quando você começa a entrar, você vai descobrindo e abrindo as portas e as gavetas, você vai vendo que tem muitos problemas para resolver. E um desses problemas, eu acho que nos levou a uma coisa legal, que foi criar um meio de pagamento internacional, né? Isso levou tempo também e tudo, mas se provou muito importante para o futuro da empresa, mesmo no Brasil, não só internacional. Mas foi essa história, assim, de fato levaram uns 3 anos até a coisa começar a engrenar, e eu acho que foi uma provocação boa porque o Brasil gera muitos incentivos para você querer ficar aqui, né? Assim, é um mercado muito grande, que é um mercado difícil, por exemplo, de empresas estrangeiras entrarem, muito complicado, vamos dizer. Então, você consegue fazer coisas muito grandes só no Brasil. E quando você assume que vai ter que fazer um monte de coisas que você desconhece, que são super complexas, para fazer uma expansão internacional, os incentivos ficam meio desequilibrados. Então, você tem que arriscar um pouco mais mesmo, se você quiser fazer uma expansão. Você falou desse tamanho do Brasil e acho que tem muito empreendedor que também pensa assim, né? Que o Brasil já é um mercado gigantesco. Você acha que todo empreendedor tem que pensar em ter um negócio global ou não necessariamente? Não, acho que não. E eu acho também que nem é para todo negócio em si, não é nenhuma questão só do empreendedor querer. Acho que tem negócios que são mais replicáveis,
em outras geografias, em outros países, e negócios que são menos, mas mesmo os que são, eu acho que os empreendedores brasileiros ainda têm um pouco de medo de fazer isso. E de novo, nem é tão somente uma questão de medo, os incentivos que tem para você ficar aqui são grandes, então é tentador você ficar só no Brasil. Eu acho que eles têm que parar e pensar e considerar, né? Entender o tanto de risco que querem correr, entender se aquilo de fato é algo que eles querem construir, até como empreendedores mesmo. Cara, você quer ter essa experiência? Vai doer muito. Você quer passar por isso? E aí acho que cada um tem que fazer essa análise. Eu acho que o erro é só não parar para pensar sobre isso, né? Assim, em algum momento acho que você tem que parar, pensar e tentar descobrir mesmo se aquilo é para você ou não, né? Acho que muita gente nem gasta esse tempo porque o Brasil é muito grande, né? Então perde um pouco de oportunidade aí, talvez. E aí, desde 2013, vocês começaram essa internacionalização, a Hotmart foi crescendo, e aí a gente chega em 2020 com a pandemia, e a gente sabe que esse mercado de conteúdo digital explodiu nesses últimos anos. E como é que foi para vocês lidar com esse crescimento repentino? Foi uma mistura de coisas, eu acho, né? Assim, óbvio que foi um problema bom, entre aspas, porque o crescimento, ele é bom, de modo geral. Mas, e aí eu tô desconsiderando aqui totalmente os efeitos da pandemia em si, né? Tô falando puramente no escopo do negócio. Mas foi bom pelo crescimento, mas foi muito difícil do ponto de vista da operação em si, né? Porque de fato a gente não esperava, né? Então, teve meses que a gente cresceu 5 vezes mais do que estava projetado no mês. E é claro que, de novo, isso é bom, mas assim, do ponto de vista interno da empresa, é um caos, né? Assim, muito mais usuários, servidor sobrecarregado e o time de suporte trabalhando milhões de horas extra e não dando conta e não sei, cara, assim, é desesperador nesse sentido, assim, você tem que fazer muitas coisas muito rápido e precisa mexer muita gente muito rápido também, não só dentro da operação, mas assim, lembra que esse era um momento onde estava todo mundo saindo da empresa e indo para casa. Então, além de tudo, você ainda tinha uma reacomodação do time, num outro jeito de trabalhar, distante uns dos outros. Então, assim, foi um período... eu falo que foi a segunda fundação da empresa, né? Mas passamos por ele, acho que crescemos muito ali, né, nesse momento. Descobrimos praticamente todos os gargalos da operação da empresa e reforçamos e mexemos na estrutura e tal. Então foi assim, muito aprendizado e nos colocou numa posição muito... onde a gente está hoje muito... num lugar onde a gente está muito antes do que a gente previu que estaria, né? Então, isso é bom, isso é positivo. Claro, gera desafios também, mas eu acho que uma coisa que durou depois disso foi o comportamento do usuário, né? Assim, as pessoas, elas muitas vezes foram expostas pela primeira vez a comprar um conteúdo digital ou um curso online ou coisa do tipo, e isso agora faz parte da vida delas. Essa é mais uma possibilidade que elas têm de aprender, ou de adquirir algo, ou de participar de alguma coisa online, de ter uma ferramenta para ajudar essas pessoas numa transição de carreira, sem precisar sair de casa e tal. Então, assim, eu acho que foi uma coisa que, de fato, mudou, não só pra gente, mas, assim, como um todo na sociedade, mudou muito as possibilidades que as pessoas têm, né? Tanto que até hoje tem, assim, estamos na pandemia ainda. Hoje, talvez, comparado com o que foi no ano passado, um pouco mais controlado, mas trabalho remoto é uma coisa que dificilmente vai voltar ao que era antes de praticamente não existir, né? Então, eu acho que trouxe mudanças significativas aí para o negócio e para a sociedade como um todo. E falando desse mercado de economia criativa como um todo, hoje você acha que a gente está num momento mais de consolidação, assim, de só os realmente mais profissionais vão continuar e conseguir renda, ou ainda tem espaço para novos entrantes? Eu acho que estamos num momento de hype, assim. Eu acho que essa buzzword de creator economy
tá muito em alta, tem muita gente falando sobre, e eu acho que tá longe de ser consolidado, assim. Acho que o fato é, assim, você tem 4 bilhões de pessoas em redes sociais hoje, e uma parcela muito pequena são criadores de conteúdo ou criadores de conteúdo profissionais, vamos dizer assim. Eu acho que a grande mudança é que agora existem opções melhores para que criadores de conteúdo possam viver disso e trabalhar com isso de fato. E isso, somado a todo esse hype e somado a esse novo momento que a gente está, onde muita gente quer continuar trabalhando remoto, muita gente vislumbra construções de carreira dessa forma e tudo mais, eu acho que isso coloca a gente numa posição de estar realmente no início de um novo tipo de método de trabalho, de carreira, de empreender, de uma série de questões. Então, acho que está só começando. E acho que tem um outro tema aí ainda que acho que pouca gente percebeu, mas assim, no fundo, todo mundo vai acabar se tornando um criador de conteúdo no futuro. Então, é um mercado que, se você olhar dessa ótica, nem começou ainda, né? E muitas coisas estão surgindo ainda que afetam esse mercado. Então, é um mercado ultra dinâmico. Eu diria que está no início, apesar da gente ter visto isso 10 anos atrás, mas acho que está muito no início. E assim, as plataformas, assim, as fundações para que esse mercado floresça de fato, estão chegando no lugar. Então acho que a gente vai ver muita coisa ainda acontecer. E você falou desse hype, né? E quanto mais o mercado cresce também, mais gente entra e quer se aproveitar desse hype, talvez fazer um conteúdo sensacionalista, Sim. mentiroso. Eu ia perguntar como é que vocês lidam com isso. E você acha que esse mecanismo de garantia, por exemplo, que vocês têm, é uma forma de tentar barrar essas pessoas que querem se aproveitar desse crescimento da economia criativa? Sim, eu acho que assim, todo setor econômico onde você tem profissionais ali fazendo alguma atividade remunerada, você vai ter maus profissionais. Você vai ter pessoas que vão ou não vão trabalhar direito, ou vão trabalhar de forma a querer levar vantagem de alguma forma. Isso é comum, acho que em toda profissão, enfim, toda atividade econômica. Eu acho que você tem que construir os incentivos e os gatilhos e as coisas que te ajudem a minimizar isso. E nas vezes que isso, de fato, acontecer, você tem que ter formas de agir. Então, no nosso caso, é muito isso. Assim, você citou a garantia, definitivamente, o incentivo para alguém colocar um produto que seja ruim é muito reduzido, porque você vai vender e depois a pessoa vai pedir reembolso e, cara, e aí? O que você ganhou com isso? Nada, né? Mas ainda assim, eu vejo que... Bom, já tem 10 anos, né, que a gente faz isso, então quando eu olho para trás e eu vejo os profissionais que criaram produtos que não conseguiram, de fato, gerar o valor final ali para a audiência deles, essas pessoas não existem mais. Então, é fato, assim, se você coloca um produto ruim na rua, você pode até vender uma vez, mas a segunda você não vai vender. E isso, ao longo do tempo, vai expurgando as pessoas. Então, a gente tem que criar esses mecanismos de suporte para ajudar, para proteger consumidores e tudo. Mas no final das contas, assim, o que a gente tem visto é isso, duram pouco essas pessoas. É claro que você pega mercados muito novos, né? Hoje, falando NFT, cripto, não sei o quê, é o mesmo procedimento. Agora tem muita gente tentando fazer muita coisa errada e aos poucos os mecanismos vão sendo construídos para que isso se torne mais difícil ou menos lucrativo, e aí essas coisas vão chegando no lugar. Então a gente meio que passou por isso, né? Acho que sempre vai ter alguém tentando tirar alguma vantagem de qualquer sistema. A gente tem que ficar atento e reforçar algum mecanismo, ajustar alguma coisa à medida que essas coisas forem se tornando problemas maiores, né? E no começo de 21, vocês anunciaram que vocês viraram um unicórnio, né? Uma startup avaliada em ao menos $1 bilhão. Apesar desse status, se eu não me engano, ter sido alcançado lá em 20, né? É que vocês só anunciaram em 21. Eu ia perguntar o que o status de unicórnio significa para você como empreendedor e para a empresa como um todo. Para mim, eu acho que é mais uma consequência, assim,
do trabalho que a gente tem feito, né? Não é algo que... Assim, eu acho que muita gente valoriza muito isso, e eu acho que é raro mesmo. Eu acho que, assim, faz sentido valorizar isso. Mas não é assim, a gente nunca, tanto eu quanto mais, a gente nunca prezou muito por, sei lá, ficar colocando isso muito pra fora, assim. Bom, se fosse a gente teria falado isso em 2020. Mas e a gente decidiu falar sobre isso em 2021, especificamente por um motivo que isso ajuda a gente a abrir portas para conversar com empresas que a gente tem interesse em fazer M&A, né? Então, se não fosse isso, a gente seguiria a vida ali, tranquilo, mas para você comprar uma empresa nos Estados Unidos ou na Europa, cara, assim, essas empresas não sabem quem você é. E quando você chega com um selo de unicórnio, ok, pode ser alguma conversa séria, né? Então isso ajuda muito nessas conversas. E eu acho que até em termos de contratação, isso também ajuda. Acho que dá um pouco mais de segurança para pessoas que eventualmente são muito experientes e não querem arriscar tanto e ir por uma empresa que ainda está numa fase muito imatura, que pode, sei lá, a qualquer momento se despedaçar e tudo mais. Então acho que tem esses dois benefícios. Em 2021 a gente resolveu falar sobre isso, muito nesse contexto de, cara, eu acho que isso pode abrir portas para M&As, que eu acho que é uma atividade que faz bastante sentido no mercado que a gente está, que é um mercado muito dinâmico, muitas coisas novas surgindo e tudo, então eu acho que fez sentido, teve função falar sobre isso, né? E não puramente uma questão de vaidade, vamos dizer assim. E acho que seria legal falar hoje do tamanho que a Hotmart tem, né? Quantos países vocês atendem, quantos usuários, produtos digitais, funcionários, faturamento, investimentos captados, tudo isso. Sim. Hoje são 30 milhões de usuários, né, em quase 200 países, né, vamos dizer assim. Criadores de conteúdo a gente tem em mais ou menos 110 ou 115 países, mas usuários, compradores aí chega quase praticamente todos os países do mundo. Temos mais de 400 mil produtos ali ativos, né, que vendem e tudo mais, enfim, no mundo todo praticamente também. Recentemente a gente fez uma rodada de investimento, né, em março de 2021, foram 130 milhões de dólares, uns 700 milhões de reais aí. E, cara, hoje a gente está com 1.800 colaboradores, né? Assim, números de faturamento a gente não abre. Também, como empresa privada, eu acho que a gente fica nesse direito, não acho que vai acrescentar tanto também, mas, de fato, é uma empresa que tomou uma proporção grande, assim, e no mercado, no espaço que a gente atua, a gente acabou se tornando uma referência importante, vamos dizer assim. Então, 2022 adiante, a gente quer, vamos dizer assim, a gente precisa ser mais conhecido até fora do Brasil, justamente pelas oportunidades que podem ter de parcerias e M&As com outras empresas. Eu ia justamente perguntar de planos para 22, e se fala no mercado que a Hotmart está planejando talvez fazer um IPO, uma oferta pública inicial de ações, lá na Nasdaq, nos Estados Unidos. Ia perguntar se está nos planos mesmo, se já tem uma data. Não, eu acho que assim, uma empresa como a nossa, a IPO é uma coisa que faz parte do leque de opções ali, né? E não descarto isso, mas não tem uma data para isso acontecer ou nem nada do tipo. Eu acho que tem vantagens em fazer um IPO, acho que tem desvantagens também. Mas, de qualquer forma, assim, o mercado atualmente é uma coisa que não está muito favorável a essa conversa. O momento não está muito bom, inclusive na Nasdaq. Exatamente. E em termos de planos, assim, como é que você imagina a Hotmart do futuro em termos de desenvolvimento de produto, de crescimento, além desse IPO que a gente comentou? A expansão internacional é uma coisa que a gente pretende continuar. A gente tem tido um crescimento muito legal na América Latina. E estamos investindo bastante nos Estados Unidos também, né? Não só através da empresa que a gente tem lá, mas através da própria Hotmart. Acho que é um mercado muito grande, onde Creator Economy também é um assunto importante e que está sendo desenvolvido. Então a gente tem essa oportunidade de fazer parte da conversa lá. E fora isso, o nosso interesse é realmente servir esses criadores de conteúdo cada vez mais. No meu entendimento, esses criadores estão se tornando empresas, né? Assim, empreendedores. E toda empresa,
precisa de um pouco mais de serviços do que simplesmente você ou hospedar um curso ou uma página. Então, por exemplo, serviços financeiros é uma coisa que faz parte do dia a dia de uma empresa. E a partir do momento que você enxerga criadores de conteúdo, construindo empresas, contratando colaboradores, de fato construindo marcas e tudo mais, acho que cada vez mais a gente vai trazer essas opções para que esses criadores possam ali ajudá-los a crescer o negócio deles mesmo, né? Assim, um exemplo recente disso foi o lançamento de um cartão que a gente fez para eles, e que é um cartão vinculado ao saldo desses criadores, né? Então, um problema que eles tinham muito relacionado a isso, um criador de conteúdo às vezes tem um negócio que fatura algumas centenas de milhares de reais ali por mês, e ele chega no banco tradicional para pedir um cartão de crédito PJ, e o gerente do banco quer ir na empresa dele, que é tipo no sofá da sala dele. Ou vai te dar um limite de, sei lá, 20 mil reais. Porque você não tem, sei lá, coisas que comprovem o seu ativo, sei lá. E então, assim, o mundo tradicional não é muito preparado para o que está acontecendo agora em termos de serviços financeiros. Então a gente acha que a gente consegue ajudar muito nessa linha. Esse cartão, por exemplo, o limite dele é vinculado ao saldo, então se você vende, seu limite aumenta, e com isso você não bate naquele teto ali durante o mês. Se as suas campanhas, se o seu negócio está crescendo, você consegue continuar utilizando aquilo por mais tempo. Então isso já destranca uma oportunidade boa para os nossos criadores de conteúdo. E acho que nessa linha tem várias coisinhas assim que a gente consegue trazer, algumas mais impactantes, outras são melhorias incrementais do que existe disponível hoje no mercado. E ao longo do tempo, acho que eles podem esperar cada vez mais a Hotmart presente na vida deles, nesse ciclo de vida maior do negócio, né? E você mencionou que vocês já estão em muitos países e querem chegar a mais países, e aí você tem que lidar com criadores, vendedores e funcionários espalhados pelo mundo todo, né? Tem alguma habilidade que você não tinha lá no começo da Hotmart e que você teve que desenvolver para conseguir comandar uma empresa global? Há muitas, né? Acho que muitas, Mas eu diria assim, e talvez uma que seja até mais recente dos últimos anos, e que eu acho que muitos empreendedores acabam se limitando nisso, é atualizar o seu senso do que é uma pessoa sênior. Porque quando você começa e a empresa é sua, e você vai construindo e passa 2, 3, 4 anos, 5, e tá tudo funcionando, você tende a acreditar que você é o mais sênior da empresa, né? E tudo bem, talvez seja mesmo, né? Mas é uma limitação muito grande você, vamos dizer assim, medir a senioridade e a capacidade das pessoas baseado na sua própria régua, né? Então, eu acho que teve um momento nos últimos anos onde a gente começou a trazer pessoas bem mais sênior e que você olha e fala assim, caramba, isso aqui muda muito. É muito diferente do que eu achava que era uma pessoa sênior, entendeu? E isso faz muita diferença, né? Então, no final das contas, à medida que você vai... Uma coisa que eu aprendi, eu acho, foi começar a seniorizar o time nessas responsabilidades que são muito importantes, inclusive expandir para outros países. Eu acho que isso tem sido um ganho, e contratar essas pessoas, mantê-las engajadas, enfim, alinhadas com onde você quer chegar com a empresa, eu acho que foi uma das coisas mais recentes assim para mim. E definitivamente não pretendo cometer esse erro, olhar para isso com os olhos mais míopes de que, cara, a pessoa mais sênior da equipe sou eu, né? Na sua opinião, qual que foi o momento mais difícil da sua trajetória e como é que você acha que você superou esse momento? O início eu acho que é sempre mais difícil, né? Porque é muita incerteza, muito risco, muita gente bem intencionada, mas que quer te puxar para trás, alguns mal intencionados mesmo, porque não querem que você descolhe muito ali de onde essas pessoas estão. Então você acaba tendo que lidar com muita pressão social, incerteza no trabalho, incerteza se vai dar certo ou não, você não consegue planejar a sua vida, porque você não sabe o que vai acontecer no que vem.
Então, sei lá, adiar meu casamento, sabe? Tipo, coisas desse tipo. Enfim. E aí, quando você adia o casamento, você já criou mais um problema que você tem que resolver. Então, assim, eu não posso reclamar muito, que minha esposa foi sempre apoiou bastante. Mas esse início são muitas coisas ao mesmo tempo e muitas delas tentando minar um pouco da sua confiança ali, né? Então, é muito difícil. Claro, assim, os problemas eles continuam, né? Assim, eu falo com o pessoal, na minha posição, hoje eu tenho uma equipe de executivos que são, de novo, bastante experientes e tudo mais. Então, para mim, cabe resolver problemas que passou por todo mundo e não foram resolvidos. Então, o meu dia é praticamente todo dia escolher entre a opção menos pior das coisas. Porque se tivesse alguma boa, alguém já tinha pegado lá atrás e resolvido. Então, assim, você acaba tendo que se habituar a fazer escolhas difíceis diariamente. Então, não é que fica mais fácil. Continua ficando difícil, desafiador. Mas eu ainda acho que o início, para todo empreendedor, é realmente o mais difícil de tudo. E para conseguir superar todo mundo te colocando para baixo, é uma questão de comportamento, planejamento, o que faz você superar isso? Eu acho que é uma questão de também não ouvir muito, sabe? Porque esse negócio que eu falei, de você não medir a senioridade dos outros pela sua própria régua, na verdade o que essas pessoas estão fazendo é a mesma coisa, entendeu? Elas estão assumindo que você não vai conseguir ou que você não deveria fazer aquilo, porque elas também se enxergam que não conseguiriam, ou que seria muito difícil e tudo mais. E é que eu falo assim, na maior parte das vezes as intenções são boas, né? Elas querem te preservar de uma potencial frustração. Mas aí eu acho que realmente chega uma hora que você tem que parar de ouvir mesmo, assim, a maior parte desse ruído, e tentar fazer o que você acredita mesmo ali e assumir a responsabilidade de dar errado e de, sei lá, você passar vergonha e você ter que resetar sua vida e vender seu carro e começar de novo, enquanto seus amigos estão super bem, e esse é o risco que você vai correr. Mas acho que eu tava disposto, né, a correr esse risco. Eu não tinha esse medo de ser um public failure, né, vamos dizer assim. Como é que fala isso? Esse medo de Ser um fracasso exposto. De ser um fracasso exposto, Uhum. né? Eu não tinha esse medo, exatamente. Então, acho que isso ajuda, né? E a forma como você, de novo, a forma como você vai construindo os seus comprometimentos de longo prazo, a ordem que isso acontece, a velocidade, isso ajuda muito também a você ser capaz de resetar sua vida várias vezes para continuar tentando fazer as coisas que você acredita, né? Então, sempre me organizei dessa forma. E acho que isso ajudou muito. E, João, para fechar, a gente gosta de pedir para você deixar o conselho que você gostaria de ter recebido quando você começou a empreender, talvez antes mesmo lá da Mobworks. Qual conselho que você daria para si mesmo e que você deixaria para os empreendedores que estão ouvindo ou assistindo a gente? Eu acho que assim, você tem que ser capaz de preservar um certo otimismo, né? Mesmo em situações muito difíceis, porque vão ser várias, né? Assim, o início é o início, mas são várias, assim, e tem muitas coisas que vão te chatear ao longo do caminho. Só que se você não manter, não um otimismo lunático, mas assim, se você não se manter otimista sobre o futuro, você não vai trabalhar no presente para construir aquilo. Você não vai investir o que você deveria investir aquilo. Você não vai contratar, você não vai abrir projetos e tudo mais. E aí você acaba perdendo a empresa porque você ficou com medo, ou porque você foi um pessimista. E eu acho que é muito fácil ser pessimista, entendeu? Então, assim, acho que quando a quantidade de problemas é tão grande na vida de um empreendedor que é fácil ele se tornar pessimista. E o pessimismo realmente é a desculpa perfeita para não fazer nada. Né? Não, acho que, não vou fazer isso, não, acho que o mercado tá ruim, acho que, ano que vem vai ser muito difícil, tem pandemia, tem eleição, vai atrapalhar, não sei.
assim, sempre tem muitas coisas que te atrapalham, né? E eu acho que o conselho que eu daria é só vai e, assim, proteja o seu otimismo, entendeu? Porque vai ter muita coisa pra tentar tirar ele. E fora isso, cara, assim, de novo, os ensinamentos lá do Senhor Messias, meu pai. Vai, estuda bastante, trabalha bastante, todos os dias, e acredita que isso também vai te deixar cada vez mais próximo ali do objetivo, né? Então, acho que é por aí. Eu acho que esse é um ano que vai ter muitas coisas para entrarem na cabeça dos empreendedores, e acho que de todo mundo, de modo geral, né? E eu acho que tem que clarear um pouco mais, talvez ouvir um pouco menos e focar um pouco mais no que você quer de verdade, né? Porque vai ter muito ruído. Ótimo, João. De novo, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Obrigado a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza.